Boa noite, queridos. Pode se assentar, glória a Deus. Sejam bem-vindos à quarta triunfante. Amém, pessoal? Estamos aqui para tomar posse daquilo que somos em Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje meditar numa palavra e eu quero que você não tenha essa palavra como uma ideia, nem como uma sugestão, mas como a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Lembre-se de que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga comigo: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus disse isso, essa palavra, ela não está limitada a um pão físico apenas. Ele está dizendo que nem das coisas naturais nós vamos viver, não é só das coisas naturais que nós vamos viver, melhor dizendo. Você pode usar, eu tenho falado muito sobre isso, você pode usar as habilidades naturais, elas são importantes, você pode usar dons e talentos, são importantes, mas é preciso que você entenda que existem circunstâncias que nós temos que colocar a nossa fé à prova. Amém, queridos? Entenda uma coisa, eu estou aqui neste culto e presumo, porque não faz outra razão, não tem outra razão, não faz outro sentido, presumo que todos que aqui estão porque, acima de tudo, creem em Deus e, acima de tudo, querem viver uma vida que agrada a Deus. É uma verdade, sim ou não? Portanto, não existe outra razão de falarmos de outro assunto a não ser sobre os princípios de Deus. Agora, os princípios de Deus são importantes para a vida da humanidade, essencial, por quê? Porque é o meio que Deus criou para que o homem viva, amém? Aquilo que vocês que são da Vivendo em Graça há muitos anos já estão cansados de ouvir ou dizer: todo criador, quando faz algo, quando cria algo, cria junto daquilo um manual de instrução. Tudo que um homem cria, ele cria um manual de instrução. Deus nos criou e também criou o manual de instrução. Se você olhar para a Bíblia como um livro de religião, sua vida é uma canoa furada. Você não vai muito longe. Coisas vão invadir você, externas vão invadir a sua vida, que vão te afundar. Agora, se você olhar para a Bíblia como um manual de instrução, conhecendo os tempos em que esse livro nos conta e narra, e qual tempo estamos inseridos, você vai se apropriar das promessas que aqui estão para, primeiro, mudar a sua vida. Segundo, mudar suas circunstâncias. Amém, querido? Isso não quer dizer que situações adversas não virão, mas é diante dessas situações que temos que aplicar os princípios de Deus. Falo isso por quê? Porque, meu irmão, ouvir a palavra de Deus, todo homem ele vai ouvir, ou pelo menos a grande maioria dos seres humanos gostam de ouvir. Isso é o primeiro passo, mas se você não praticar a palavra, Jesus disse: o homem imprudente é aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam. Sobre a casa deste homem virão os ventos, as tempestades, virão as enchentes e darão contra essa casa, ela vai desabar. O homem prudente é aquele que ouve e pratica. Amém, queridos? Amém. Se você é prudente, você está procurando praticar a palavra. Você pode até pensar: mas eu não consigo praticar tudo, vou desistir. Não, seja sábio. Se você não pode praticar 100%, pratique 90%. Não pode 90%, pratique 30%. Não pode 30%, pratique 10%. Não pode 10%, pratique 1%. Jesus venceu o diabo com 3 palavrinhas. Isso quer dizer que 3 palavrinhas, 3 princípiozinhos, aplicado no mundo espiritual, faz o diabo correr. Entenda bem, Jesus não aplicou a Bíblia inteira, ele aplicou 3 princípios e o diabo correu. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Se você sabe pouco, mas o pouco que sabe pratica, o diabo tem que bater em retirada. Não pense você que ele vai desistir na primeira, mas não pense você também que ele tem muita resistência. Então vai depender do quê? Do seu posicionamento, de você optar em viver os princípios de Deus ou insistir com os princípios naturais dessa vida.
Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos começar a palavra de Deus lá no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Você pode ler comigo esse versículo, igreja? Eu quero que você leia pensando no que você está lendo, porque aqui está dizendo de onde vêm as guerras na nossa vida. Olha lá o que diz, a raiz das guerras. Vamos lá, 1, 2, 3, leiam. De onde vêm as guerras? Vocês entenderam isso? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde elas vêm? Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Os evangélicos, não estou falando cristão, estou falando evangélicos, os religiosos, eles tratam esse assunto de maneira superficial, terceirizando a responsabilidade. Se perguntar para um evangélico, para um religioso, de onde vêm as guerras, as contendas que estão entre vocês, o que todo evangélico fala, ou pelo menos a grande maioria? Quem que é o culpado das guerras e das contendas? O diabo, não é verdade? A primeira coisa que um religioso vai falar é o diabo. Ah, bonitão, você não faz nada, né? É tudo o diabo. E eu não sou advogado do diabo. Eu preguei aqui, por isso que é importante nós ouvirmos a palavra. Eu preguei aqui no domingo que o diabo é reativo. Domingo ou quarta, agora não me lembro. Domingo. O diabo é reativo. Ou seja, ele não toma iniciativa. Ele reage à sua iniciativa. Ele se aproveita da minha iniciativa. Consegue compreender, sim ou não? Bom, entendendo isso, fica muito claro. É uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É muito fácil nós já colocar, vem do diabo. É o Satanás, é o diabo, apóstolo, é a macumba, é o olho gordo, é a inveja. Meu irmão, o diabo é reativo. Ele não tem êxito por conta própria. Ele vai ter êxito quando há uma abertura, quando há uma legalidade, quando há um espaço, quando você deixa de cumprir princípios espirituais. Ele tem condição de entrar com as artimanhas dele, com as armadilhas dele, se infiltrar, te ludibriar, te enganar, te persuadir, e você vai na dele. Agora, se nós formos cristãos, cristão é aqueles que seguem os passos de Cristo. Se nós pegarmos os princípios bíblicos e aplicar na nossa vida, como diz a palavra, eu então vou fazer aqui uma pergunta: de onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? Ah, vem do diabo, está escrito isso aqui? Da onde vem, igreja? Das paixões entre... Esse versículo, ele expõe claramente que os conflitos externos vêm do interno. Consegue compreender, sim ou não? Esse versículo está me dizendo que as brigas e as discussões que têm origem às guerras, que dão origem às guerras, têm origem numa guerra interna, no ego, no orgulho e nos desejos não tratados, na imoralidade. É daí que vem as guerras externas. E óbvio que depois daí o diabo só pega carona e vai enfeitando o pavão e você continua indo. Conseguiu entender, sim ou não? O diabo só vai dando sugestão.
Ele pegou a ponta da linha e só vai puxando, mas foi você que deu a ponta da linha na mão dele, ele só vai puxando. Consegue compreender, sim ou não? Ele só vai te levando, mas a Bíblia está dizendo, Tiago, pelo Espírito Santo de Deus, faz uma pergunta: de onde vêm as guerras e contenda entre vocês? Vem da onde? Aí está dizendo, das paixões que guerreiam dentro de vocês. Meu irmão, preste atenção de uma coisa. Casais, quando dois brigam, três perdem. Repita comigo: quando dois brigam, três perdem. Você é o teu esposo, você é a tua esposa, enquanto ficam em guerra, tem um terceiro sofrendo: o relacionamento, o casamento, a família, os filhos, os pais. Ou seja, as brigas vêm do quê? Volta aqui o versículo, por favor. Vem da onde? Vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Por causa do ego interior, levam às confusões. Por causa dos desejos interior, leva à confusão, levam às brigas. Enquanto dois estão brigando, um terceiro está sofrendo. É um relacionamento sendo destruído, é uma família sendo destruída, é um filho ali olhando para aquela situação e ficando num ambiente todo conturbado, é um pai, uma mãe, a sogra, o sogro, que também está sofrendo. Ou seja, dois egoístas fazendo um terceiro sofrer. Dois egoístas que estão pensando só nas suas razões, dois egoístas que estão pensando só no que querem ter como razão, e não está pensando no que aquilo está levando um terceiro a sofrer. Não estão pensando, não conseguem calar e sacrificar, mesmo estando certo, pensando em um bem maior. Meu irmão, se nós somos de Cristo, nós temos que aprender a sacrificar para que inocentes não sejam sacrificados. Jesus foi para a cruz para que nós, que não tínhamos nada a ver com a escolha de Adão, pagasse o pato. Nós não somos de Cristo, nós não somos cristãos, por que não conseguimos imitar a Cristo? Ao ponto de segurar os nossos anseios, os nossos egos, os nossos desejos. Por que não conseguimos segurar aquilo que dentro de nós nos impulsiona para um conflito? Porque nós estamos pensando em nós. A briga, mesmo quando tem razão, ela é impulsionada por um egoísmo, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, por uma paixão que guerreia dentro de vocês. Um egoísmo que leva a ser dono da verdade e não se preocupa que enquanto dois estão brigando, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, uma família está sofrendo. Mas por quê? Porque querem ter razão, não imitam a Cristo. Cristo se calou, estando certo. Cristo se calou, estando no direito. Cristo sofreu para que o mundo não pagasse o pato de forma inocente. Meu irmão, ser de Cristo não é ser evangélico e nem frequentar igreja religiosa, igreja evangélica. Ser de Cristo não é estar na igreja buscando entretenimento. Nós vivemos um tempo onde a palavra de Deus tem que ser reduzida, porque o povo quer dinâmica, o povo quer um cursinho, uma bagunça, um aplauso aqui. Se a gente não faz um culto de casal e põe uma dinâmica, o culto fica chato. Porque o casal quer uma dinâmica, quando deveriam querer aprender os princípios de Cristo. Eu vim hoje aqui para ser crente, amém, pessoal? Tem dia que eu seguro tudo, falo assim, eu tenho que segurar por causa dos fracos, tem que segurar por causa das crianças espirituais, mas hoje eu vim aqui disposto a não segurar nada. E Deus acabou de me mover desse corredor até agora aqui. Não sei o que aconteceu do corredor, da porta para fora. Só sei que aconteceu alguma coisa. E Deus sabe o que está fazendo. Amém, pessoal? Então, meu irmão, preste atenção numa coisa. Se nós somos de Cristo, nós temos que começar a praticar os princípios de Cristo. Ser de Cristo é se render, mesmo estando certo. Ser de Cristo é se calar, mesmo estando com a razão. Quando eu olho para Cristo, eu vejo
um homem rendido, mesmo tendo o direito de brigar, de bater, de condenar, de fazer o que quisesse. Por que hoje existem brigas? Porque sobram egoísmo e falta rendição. Sobre paixões internas, ego inflado e rendição. Então, o verdadeiro inimigo do casamento são as guerras interiores, os desejos interior. Você tem que olhar para a palavra de Deus e entender da onde está vindo as guerras, do seu ego, do seu desejo. Ah, mas eu estou no direito, se eu não brigar, como que as coisas vão mudar? Pois é, se você fosse crente em Jesus, você não falaria isso. Porque crente em Jesus, ele sabe que Deus é quem transforma. Não é por força, nem por violência, mas é pela obra do Espírito. Consegue compreender, sim ou não? Não é por força, nem violência, mas é pelo trabalhar do Espírito Santo. Então um crente nunca vai pensar, se eu não brigar, como que as coisas vão mudar? Não, eu brigo de outro jeito. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é sim contra potestades e principados. Meu irmão, chega de brincar de crente. Esse mundo, preste atenção, o diabo está invadindo e não está brincando de diabo. Você que está servindo a Jesus, sirva de verdade. Meu irmão, você está perdendo tempo, o diabo está enganando, está perdendo bênçãos, perdendo de viver a vida que Deus tem para você. Porque, meu irmão, o diabo não está brincando de ser diabo. Ah, mas ele está atuando na minha vida, porque você está dando a ponta da linha para ele puxar. Tira da mão dele, tem o governo. O diabo só pega a onda naquilo que você está dando brecha. Ele só entra aonde você está dando legalidade. Fecha as portas. Vamos para a palavra, você ainda me ama, sim ou não? Sim. Ama de verdade? Sim. Vamos lá então, meu irmão. Eu quero te mostrar 3 escudos do casal que deseja vencer em Cristo. Diga comigo, 3 escudos do casal que deseja vencer. Amém, queridos? Vamos lá, primeiro escudo está lá em Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Escute isso, irmão. Um conflito conjugal é como uma pequena faísca num bosque, é como um pequeno incêndio. Começa pequeno, mas daqui a pouco incendeia toda a casa, toda a família. Alguém tem que tirar a lenha da fogueira. A palavra de Deus diz: a mulher sábia. E aqui não está falando mulher feminino, está falando no sentido, você pode pegar como igreja, você é noiva. A mulher sábia tira a lenha da fogueira. Repita, vamos tirar a mulher, vamos colocar: o sábio tira a lenha da fogueira, o tolo joga a lenha na fogueira. Quem é você? Quando a coisa não está bem, o que você faz? Você joga a lenha na fogueira ou você tira a lenha da fogueira? O sábio tem que tirar. Não é repetir para mim aqui no culto, não. É fazer lá em casa. É fazer lá na rua. É fazer na vida. Amém, pessoal? Falar aqui na igreja é fácil, não é verdade? Até eu estou falando, todo mundo fala. Eu também tenho que viver isso. Consegue compreender? Todos nós temos. Por quê? Porque não é a palavra do apóstolo, não. É a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Filipenses 2, versículo 3. Primeiro escudo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um. Continua lendo. Vamos lá, considerando os outros superior a si mesmo. Amém? Sabe o que eu acho engraçado, irmão? Isso tanto para homem quanto para mulher. A mulher disse assim: eu não vou abaixar a cabeça para homem nenhum,
mas abaixa a cabeça para o chefe. O homem diz a mesma coisa: eu não abaixo a cabeça para mulher nenhuma, mas baixa a cabeça para chefe. Se a chefe chegar lá, dar uma ordem, ele pode achar que ela está errada, mas ele fica quieto. Não é verdade? Tem pai que, se o filho derrubar o copo de café na toalha, ele bate no filho. Se o filho do vizinho derrubar, ele fala: não tem nada não, isso acontece. Se o menino derruba o prato e quebra, briga. Se o filho do vizinho for em casa derrubar o prato, não, isso acontece, deixa para, não precisa nem limpar, a gente limpa depois. Meu irmão, você tem que amar os seus. Tem que ser assim com o seu filho também. Amém? Amém. Imagina o teu filho vendo, quando é com ele, é gritaria, pontapé, briga. Quando é com os outros, tudo pode. O que você está dizendo para o seu filho? Agora, aprenda uma coisa: esse filho não é seu, Deus te deu, ele é herança do Senhor. Você não está entendendo o perigo que é? Como você está cuidando da herança do Senhor, não é sua. Entende? Como você está cuidando daquele ser que Jesus morreu na cruz por ele e Deus entregou na sua mão para você cuidar. Você prestou atenção nisso? Os nossos filhos, Jesus morreu por eles, e como estamos cuidando dessa vida que Jesus pagou um alto preço. Eu sei que aí você tem aquela ideia do mundo: mas quem dá muito amor, depois a criança vai se perder. Não, eu fico com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas já tenha a vida eterna. Eu não aprendo com Deus rejeitar para ser amado, eu aprendo com Deus amar para ser amado. Eu não aprendo com Deus punir para ser amado, eu aprendo com Deus perdoar e ser amado. Ou seja, o mundo tem um jeito de criar e Deus tem um jeito dele criar. Nós somos quem, meu irmão? Discípulo de Jesus ou discípulo do mundo? É claro que isso aqui não é meu jeito de ser, isso aqui é o jeito da Bíblia. Eu não estou falando do jeito que eu imagino, está aqui na palavra. Amém, pessoal? Então, não façais nada por partidarismo. O que é partidarismo? Comunga da minha ideia, eu estou junto. Nós não estamos vivendo no Brasil já há alguns anos uma briga, meu irmão, partidarismo. O pessoal da esquerda briga com o pessoal da direita, ou da direita briga com a esquerda, e eles estão pensando só em brigar, e não importa se algo é bom para a nação. Se não foi a direita que fez, ela não aprova. Se não foi a esquerda que fez, ela não aprova. Não importa se faz bem para a nação. Partidarismo. Eu só estou com quem comunga do mesmo pensamento. Mas às vezes no casamento, um vai pensar diferente do outro. Às vezes, como dizia minha mãe, um gosta do zóio e outro da remela. Conhece essa expressão? E está tudo bem. Um torce para o Corinthians e outro para o Palmeiras. E está tudo bem. Não é verdade, irmão? E alguns, no dia que vai jogar Brasil e Argentina, ele torce para a Argentina mesmo sendo brasileiro. Você quer esganar ele, mas você não vai fazer isso. Mas o Brasil está feio, mas mesmo feio nós somos brasileiros. Só para descontrair um pouco, se você não achar que o apóstolo está bravo. Então não, eu posso estar firme com a palavra, porque Deus está me inspirando nisso. Amém, pessoal? Por quê? Porque tem gente que ouve e não pratica. Às vezes precisa de um presta atenção. É ou não é verdade? Às vezes precisa de um choque. Então, meu irmão, casamento não é lugar de disputa. Repita comigo: casamento não é lugar de disputa. Diga comigo: é lugar de rendição, lugar de entrega. Amém, pessoal? Toda vez que você nega, dá espaço para Deus agir, a confusão entra. Diga comigo: toda vez que eu nego dar espaço para Deus agir, eu dou lugar para confusão. Então, o marido é uma pessoa difícil,
Você, em vez de deixar Deus agir, você age. Você está dando lugar para confusão. A mulher é uma pessoa difícil. Você, em vez de dar lugar para Deus agir na vida dela, você age. Você está dando lugar para confusão. Sim. Tem que falar as coisas. Nós estamos falando de confusão. Entendeu a diferença? Nós estamos falando de briga. Conseguiram compreender? Quem está comigo, diga: eu estou. Por quê, meu irmão? Quem tenta vencer o outro, repita comigo: quem tenta vencer o outro, perde o relacionamento. Amém? Eu não falei que divorcia, eu falei que perde o relacionamento. Por quê? Tem um monte de gente casada no papel, mas que de fato estão divorciados. E não é porque não tem vida íntima. A vida íntima tem. Mas se você perguntar a ela, ela preferia estar longe do outro. Existe uma estatística que 70% das mulheres que os maridos morrem, elas choram na hora, mas estão dando graças a Deus, porque estão sentindo o alívio que aquele momento vai produzir para elas a partir daí para frente. Aposto, é absurdo isso. Pois é. Por quê, meu irmão? Ela não teve coragem de tomar uma atitude, por causa que não quer sofrer o preconceito, não quer passar uma má imagem para a família, mas no fundo ela está: se eu pudesse, eu não estaria com essa pessoa. Se eu pudesse, eu não estaria com esse homem, ou não estaria com essa mulher. Então, meu irmão, perdeu o relacionamento, mesmo estando casado. Mesmo fazendo aniversário de casamento e falando lá nas redes sociais: parabéns, coisa linda, mais um ano de vida junto. Será que estão querendo dizer isso mesmo? Repita comigo: quem não dá lugar para Deus e tenta vencer o outro, perde o relacionamento, perde o casamento. Agora diga comigo: quem se rende a Cristo, salva os dois. Diga com mais fé: quem se rende a Cristo, salva os dois. Tem fé para isso, igreja? Você tem fé para se render a Cristo? Você vai salvar o outro. Sabe por quê? Porque Deus honra a sua fé. Deus não deve nada para ninguém. Repita comigo: Deus não deve nada para ninguém. Então, se Deus falou para você fazer algo e você faz e Ele não cumpre a palavra, Ele está em dívida com você. E Ele não deve nada para ninguém. No momento em que você cumpre o que Ele falou, meu irmão, Ele vai ter que agir. Por quê? Porque senão Ele vai dever para você. Senhor, pratiquei a Tua palavra. E agora? Eu estou na Tua palavra. E agora? Deus não deve nada para ninguém. Diga comigo: o dia que eu cumprir a palavra, Deus vai cumprir a dele. Segundo escudo, Colossenses capítulo 3, versículo 13. O segundo escudo do casal está aqui. Você pode ler, irmão, comigo? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Aí é um tapaço, né, irmão? Vamos ser sinceros. Está vendo como que é fácil ser evangélico? Porque evangélico não tem preocupação em cumprir isso aqui. Ele vai para a igreja, canta. Em casa ele liga a televisão dele no YouTube, canta. Conseguiu entender? Participa de toda a festa da luz, a festa do tabernáculo, a festa do macarrão, a festa do quiabo, a festa de tudo, a festa do milho. Vem para a igreja, faz dinâmica, pula na igreja, tal, e cumpre a palavra. Eu estou orando. Não, orar é irresponsabilidade quando não se faz a sua parte. Orar é coisa de preguiçoso. Agora, oração é coisa de cristão. Por quê? Orar e ação. Ele faz a parte dele, aí ele fala com Deus. Aí é coisa de cristão. Tem muita gente que ora para limpar a mente, tirar o peso da consciência para dizer: fiz tudo o que tinha que ser feito. Para muita gente, orar é não fazer nada, mas acreditar que fez tudo. Conseguiram entender o que eu estou falando? Sim ou não?
Coloquei na mão de Deus. Colocou, irmão? Coloquei. Está na mão de Deus. E você está fazendo a sua parte? Está na mão de Deus. Eu coloquei na mão dele, para você não fazer a sua. Coloca na mão de Deus depois que você fizer a sua. Aí você coloca na mão dele. Deus, estou fazendo o que a tua palavra diz, mas as coisas não têm mudado. Agora, Deus, o que cabia a mim está feito. Daqui para frente eu não sei mais o que fazer. Coloco nas tuas mãos. Aí sim é uma oração cristã. Conseguiram entender, irmão? Vamos de novo aqui. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Como que ele te perdoou? A gente perdoa fácil quando a gente está errado, ou quando a gente também pisou na bola. Mas quando está na razão, e aí? Quando você está 100% certo e o outro 100% errado. Entenda bem essa mensagem. Eu não estou falando de crime, não estou falando de abuso, não estou falando dessas coisas. Amém, pessoal? Não é nesse contexto que eu estou pregando. Está tudo bem, querido? Senão tem gente que está sendo abusado no relacionamento. Fui na igreja, o pastor mandou perdoar, Deus falou comigo. Não tira do contexto que eu estou pregando. Eu não estou falando disso. Amém? Amém? Aqui ou em casa, ninguém vai tirar do contexto isso aqui, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o que a palavra de Deus está dizendo para nós, meu irmão? Que eu tenho que perdoar como Cristo perdoou. Ou seja, eu não merecia o perdão. Tem gente, querido, que fala assim: não, eu vou perdoar, porque eu também faço tanta coisa errada, né? Quem sou eu para não perdoar? Assim é fácil perdoar, irmão. Não é assim que Jesus perdoa. Jesus é santo, sem nenhum erro, e perdoou. Isso é ser cristão. Perdoar tendo o rabo preso, desculpa a palavra, mas eu já disse que eu vim aqui para falar o que tem que ser falado, e tem coisa que não tem outro jeito de arrumar. Amém, pessoal? Perdoar quando deve é fácil perdoar, é ou não é verdade? Tem que perdoar, né? Porque se descobrir que eu também estou errado, eu vou precisar de perdão, então eu vou perdoar, porque vai que descobre que eu também tenho, aí ela me deve perdão também. Isso é negócio, irmão. Isso é humano, não é isso cristianismo. Amém? Então, querido, quando nós fazemos isso, nós estamos pegando um escudo e o diabo não consegue entrar. Nós estamos protegendo a nossa casa, a nossa família. A cruz é o símbolo de sacrifício. Repita comigo: a cruz. Diga comigo bem forte: a cruz é o símbolo de sacrifício e não de acusação. Amém? Tome cada um a sua. Quem estão comigo, digam glória a Deus. Amós capítulo 3, versículo 3. A gente encerra aqui. Amós 3:3. Tome a sua cruz, irmão. Diga comigo: eu vou tomar minha cruz. Por quê? Diga comigo: a cruz que eu recuso carregar hoje é o peso que destruirá a minha casa amanhã. Entendeu? Tome a sua cruz. Saia do lugar de acusação. Acharam Amós 3? Vamos lá, toda a igreja junto? 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Tem como? Não tem jeito, irmão. Eu sei que tem gente que está pensando assim: mas para ter acordo sempre é eu que tenho que ceder. Para ter acordo sempre eu tenho que ficar quieto.
Se eu não ficar quieto, o outro não fica, então não tem acordo. Apresente a Deus isso. Deus é a tua justiça. Ninguém brinca com o Filho de Deus. Pratique a sua parte. Não justifique a sua falta de prática na palavra porque o outro não pratica. Faça a tua parte e apresente a Deus. Deus, o Senhor diz isso, eu tenho feito, mas olha o que eu tenho colhido. O Senhor disse isso aqui, eu tenho feito, mas olha o que eu tenho colhido. Eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. A palavra de Deus diz que Deus julga a causa dos seus escolhidos. Diga comigo, Deus julga a causa dos seus escolhidos. Amém, pessoal? Ou seja, você vai levar diante de Deus e Deus vai estar olhando que a injustiça está acontecendo na sua vida e Ele vai julgar a sua causa, Ele vai fazer justiça. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Amém. Se põe de pé em nome de Jesus, irmão. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu quero junto com você fazer uma declaração de fé aqui. Amém, pessoal? Feche os teus olhos, levante as suas mãos para o céu, faça essa declaração assim comigo. Diga, meu Deus, eu aprendi hoje que casamento não é a corrida de quem tem a razão. Diga, mas é a caminhada de quem segue a mesma direção. Diga, e eu, meu Deus, a partir de hoje tomo posse dessa palavra e vou aplicar ela na minha vida, em nome de Jesus. Continue falando com teu